E aí pessoal, Surreal Portes aqui. Olha só, nessa aula eu quero te mostrar uma fórmula que eu tenho utilizado por muito tempo para encontrar o lugar certo de entrar e sair logo na abertura do mercado. O que eu vou te mostrar aqui é algo que talvez, se você for iniciante do zero, possa ser um pouco mais complexo e mais avançado, mas se você assistir essa aula mais de uma vez, eu tenho certeza que as coisas vão ficar um pouco mais claras para você, porque tudo que eu vou te mostrar aqui faz parte de conceitos e estratégias de abertura de operações e também de análise gráfica de uma forma geral. Então você vai entender muita coisa aqui sobre como analisar um gráfico, como antecipar entradas, como antecipar o que vai acontecer nos dias seguintes do pregão e a partir daí poder ganhar dinheiro com isso também. Então você quer trabalhar com o mercado financeiro? Você vai precisar estar sempre atento, bem informado, imerso no mundo financeiro. Tem dias que você precisa ser ágil, rápido, veloz. Você não está aqui para ser perfeito, você está aqui para ser lucrativo. Meu nome é Surreal Portes e eu sou day trader profissional. Até agora eu já ajudei mais de 7.000 pessoas. Será que você vai ser o próximo? Então vamos lá. Para que você saiba aonde entrar e aonde sair logo na abertura do mercado, vai ser importante que você aplique o que eu costumo te chamar de Fórmula 3x3. E a Fórmula 3x3 é uma estratégia de entrada e saída logo da abertura. Mas antes de eu te mostrar o que é a Fórmula 3x3 em detalhes, eu quero te convidar para fazer parte aqui do meu canal do YouTube. Clica no botão aqui de baixo para se inscrever, para fazer parte desse canal que está crescendo cada vez mais, inclusive é o maior canal do Brasil de Day Trade. Aproveite também, já deixe seu joinha aqui no vídeo e ao longo de todo o vídeo vai aparecer aí na sua tela os links das minhas outras redes sociais, Telegram, Instagram, então me acompanha por lá também, porque eu costumo divulgar outros tipos de materiais por lá que eu não divulgo aqui no YouTube. Então me segue nas outras redes também. Então vamos lá. Para que você entenda como que funciona a Fórmula 3x3, é importante que você saiba algumas coisas muito importantes. A primeira delas é a seguinte: existem 3 tipos de abertura quando o mercado abre. Existem 3 tipos de abertura, principalmente se você estiver operando em um mercado que tem abertura e fechamento. Por exemplo, tem mercados que funcionam 24 horas por dia, então eles não têm um horário de abertura e um horário de fechamento, eles estão 24 horas por dia funcionando. Se você quer operar na abertura, você vai ter que operar em um mercado que abre e fecha, que é o caso aqui do mercado brasileiro, mercado de ações e mercado futuro brasileiro. Os 3 tipos de abertura que existem são esses daqui. Considerando que o mercado fechou aqui, foi o fechamento do dia anterior, no dia seguinte, o primeiro tipo de abertura, a abertura 1 que existe, é a abertura em gap de alta. A abertura em gap de alta nada mais é do que o mercado abrir lá em cima. Se aqui fechou, abriu lá em cima, esse é o primeiro tipo de abertura, a abertura em gap de alta. Tem um outro tipo de abertura também, que aqui a gente tem o fechamento do pregão, e o mercado abre lá embaixo, que é a abertura 2, o A2. E esse daqui é o gap de baixa. Tá? Então aqui a gente tem um gap de alta, que é quando o mercado abre lá em cima. E aqui a gente tem um gap de baixa, que é quando o mercado abre aqui embaixo. E a gente tem também um terceiro tipo de abertura, que é, por exemplo, o mercado fechou aqui foi o fechamento do pregão. No dia seguinte, o mercado abre exatamente no mesmo lugar. Esse daqui é o tipo de abertura 3, ou seja, sem gap. Sem gap, abertura 3. Então existem 3 tipos de abertura após o mercado abrir o primeiro candle do dia. Então a gente pode abrir lá em cima, em comparação com o fechamento do dia anterior, abrir lá em cima, pode abrir lá embaixo, gap de baixa, e muitas vezes também pode abrir no mesmo lugar. Se você opera aqui no Brasil, no mini índice e no mini dólar, a gente já sabe que esses 2 mercados sempre abrem em gap. Então ou vai abrir lá em cima ou vai abrir lá embaixo. A partir daí, é importante que você saiba que toda abertura tem 3 tipos de movimentos. São os 3 tipos de movimento da abertura. Como é que funciona isso? Por exemplo, se abre no A1, abertura 1, um gap de alta, o mercado pode
ter o tipo de movimento de alta. O primeiro movimento pode ser de alta. Abriu em gap de alta, continua subindo. Esse é o movimento 1. O segundo tipo de movimento é abriu em gap de alta, ele volta na metade desse gap. Você percebe aqui, ó, aqui foi o fechamento e ali em cima foi a abertura. Aí o mercado volta na metade desse gap. Esse é o tipo de movimento 2. E o terceiro tipo de movimento é quando o mercado realmente fecha o gap. E ele vem lá embaixo para fechar o gap. Esse é o M3. O terceiro tipo de movimento quando fecha o gap. Então, se abre em gap de alta no A1, pode continuar subindo, pode voltar na metade do gap, ou pode voltar para fechar o gap. Quando o mercado abre em gap de baixa, a gente também tem 3 tipos de movimentos. Primeiro movimento, M1, o mercado continua descendo, abriu um gap de baixa, continua descendo. Segundo tipo de movimento, M2, o mercado volta no pullback, na metade. O mercado volta exatamente na metade, fechou aqui, abriu aqui, volta na metade. E o terceiro tipo de movimento, o mercado fecha o gap, que é o M3. O mercado volta lá em cima para fechar o gap. Esses são os 3 tipos de movimentos quando abre em gap de baixa. E quando abre no mesmo tipo, a abertura 3, sem gap, o mercado pode continuar subindo, M1, pode descer, M2, ou o terceiro tipo de movimento, movimento 3, continuar indo para os lados. Então esses são os 3 tipos de movimentos que acontecem logo na abertura do mercado. E se você olhar bem de perto, você vai ver que isso é a fórmula 3x3. 3 tipos de movimentos de aberturas para 3 tipos de movimentos. Só que isso de nada serve se você não souber onde entrar e sair no lugar certo. Se você não souber fazer um trade para ganhar dinheiro com base na abertura que o mercado teve. Uma coisa que é muito importante que você saiba é o seguinte: quando você está analisando o gráfico, principalmente a abertura do mercado, é extremamente importante que você já esteja preparado antes do mercado abrir, para que aí sim você possa se colocar em uma posição de ganhar dinheiro. Porque o que acontece? A maioria das pessoas elas não se preparam, elas esperam o mercado abrir às 9 horas da manhã, elas sentam a bunda na cadeira e começam a operar. Você, como que quer ser um trader de qualidade, um trader qualificado, um trader de elite, você vai sentar preparado, você vai sentar exatamente, sabendo exatamente o que você deve fazer. E com isso, para você saber o que você deve fazer, para você poder saber aonde entrar e aonde sair, antecipar o movimento que vai acontecer, você vai ter que usar 2 coisas muito importantes: as marcações e as hipóteses. O que significa isso? Vamos ao primeiro passo, marcações. Se a gente estiver em um mercado, por exemplo, deixa eu mostrar aqui para você. Se o mercado no dia anterior estiver fazendo esse movimento, e aí no dia, aí fecha aqui foi o fechamento. Aqui foi o fechamento do pregão, aí o pregão está fechado e você quer ver quer começar a analisar o que pode acontecer para o dia seguinte, por exemplo, na abertura. O que você vai fazer? Você vai começar a fazer as marcações desse tempo aqui, vai colocar para cá. Essas marcações a gente faz em 3 tempos gráficos. A gente faz no 4 horas, a gente faz no 15 minutos e a gente faz nos 5 minutos. Então o mercado está fechado, tá? O mercado está fechado, fechamento, fechou. Você está esperando o próximo dia abrir, só que você já tem essa informação dos dias anteriores. Você vai estar olhando para o gráfico de 4 horas, o gráfico de 15 minutos e o gráfico de 5 minutos para saber aonde que você vai estar entrando. Como que você faz as marcações? Você simplesmente, o mercado fechou aqui, você simplesmente vai pegar todos esses níveis e vai projetar eles para frente. Ok? Você vai projetar eles todos para frente. Com base nisso, você vai ter todas as marcações do ativo feitas antes do mercado abrir. Porque quando o mercado abrir, você vai ter pontos de suporte, pontos de resistência, pivôs fortes, ou seja, se o pregão fechou aqui, atrás dele tem todos os níveis.
os topos, os fundos, as resistências, você vai projetar isso tudo para cá. Então você vai ter pontos de resistência, pontos de suporte, tudo isso após o fechamento do pregão. Você vai projetar esses pontos todos para lá. Com base nisso, usando sempre os tempos gráficos de 4 horas, tá? Então o pregão fechou, por exemplo, hoje, eu vou mudar para o gráfico de 4 horas e fazer as marcações. Depois eu vou mudar para o gráfico de 15, depois eu vou mudar para o gráfico de 5. Eu vou fazer as marcações em todos esses tempos gráficos. E aí o que vai acontecer vai ser o seguinte, eu vou ter níveis muito próximos um dos outros, que é exatamente isso daqui. Esse nível aqui, ó, ele está muito próximo desse daqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma área inteira, uma zona, no caso, de suporte, porque o pregão fechou aqui, então isso aqui está embaixo, então isso aqui é o suporte. Ali em cima tem uma área inteira também de resistência, tá? Isso aqui é uma área de resistência ali em cima. Então, eu vou ter várias áreas do preço. Aqui embaixo eu vou ter uma outra área de novo aqui, ó. Que eu vou ter uma área inteira de suporte, porque está abaixo do preço. Então, com base nisso, é aí que eu vou começar a ir para minhas hipóteses. É aí que eu vou começar a analisar o gráfico, planejando o que pode acontecer no dia seguinte. É aí que vai acontecer a diferenciação de quem realmente está preparado para quem vai ser pego de surpresa e com certeza vai perder dinheiro. Se você está preparado para a abertura do mercado, você tem que fazer isso daqui tudo. E esse quarto passo é o passo das hipóteses, que a gente vai fazer exatamente uma única coisa. Procurar respostas para o que a gente vai fazer se abrir nos 3 tipos de abertura. Por exemplo, se abre em gap de alta, o que eu vou querer fazer se abrir em gap de alta? Se abre em gap de baixa, o que eu vou fazer se abrir em gap de baixa? E se abre no mesmo lugar, o que eu vou fazer? Então vamos um por um para que você saiba como analisar as hipóteses. Olha só. Aqui foi o fechamento do pregão, certo? O pregão fechou aqui, o mercado ainda não abriu, a gente está esperando que o mercado abra, tá? Esperando que o mercado abra às 9 horas. Isso daqui foi 17h30, fechamento do pregão. Agora o mercado vai abrir às 9 horas, o fechamento do dia anterior foi aqui, isso aqui é o fechamento. Se o mercado faz a primeira abertura, abertura 1, em gap de alta, se ele abre, aqui foi o fechamento, se o mercado abre aqui foi A1, abertura em gap de alta. A gente sabe que existem 3 tipos de movimento, certo? Ou vai subir, ou vai descer grande para fechar o gap, ou vai descer na metade. Com base nisso, eu vou começar a analisar o gráfico colocando uma hipótese do que pode acontecer caso algum desses movimentos aconteça. Se abre em gap de alta no A1 e faz um movimento de alta, eu vou estar em cima dessa resistência. Então talvez seja um lugar para vender. Se abre em gap de baixa, o meu preço de fechamento já vai estar logo aqui. Se abre em gap de alta, mas vem para fechar no M2 ou aqui o M3, lá em cima é o M1. Se o mercado abre em gap de alta para tentar fechar o gap, eu vou ter que parar nesse ponto aqui. Só que tem uma coisa muito importante que você deve sempre saber com relação à abertura em gap. Quando o mercado abre em gap, ele já automaticamente tem um viés de fechar o gap. E esse viés unido com as marcações que você fez dão ainda mais força para o seu trade e vencedor, para o seu trade realmente se configurar para fechamento de gap. Ainda mais quando a gente utilizar o poder do quinto candle, quando a gente utilizar o poder do pullback e principalmente o poder da primeira estrutura. Então deixa eu fazer mais uma vez uma marcação aqui para você entender. Aqui foi o fechamento, certo? Aqui foi o fechamento do pregão. No dia seguinte, eu vou fazer a marcação. No dia seguinte, o mercado abre em gap e abre aqui. Ou seja, o mercado já abre no nível de resistência. Se o mercado abriu aqui, e eu sei que o mercado tem sempre um viés de fechar, eu já estou no nível de resistência, então eu tenho muito mais chance de fazer o M2 ou quem sabe o M1, M3 no caso, para fechar o gap. Então, com base nisso, eu já sei que a gente tem muita chance de fechar o gap. Agora, se eu marco esse nível aqui também,
esse nível aqui, e o mercado fechou aqui. Se o mercado abre, por exemplo, nessa área, em um gap de baixa, no caso a abertura 2, em gap de baixa, A2, abertura 2, gap de baixa. Se o mercado abre para cá e ele começar a descer, eu já vou estar em cima desse nível aqui, então eu vou ter que sair desse nível. Então, se ele começar a descer, eu posso até saber meu ponto de entrada e eu vou saber também meu ponto de saída. Eu vou ter que sair aqui, porque a gente já está em um nível de suporte. Se ele está aqui, ele já está em um nível de suporte, na hora que ele começar a engrenar para cima, eu já sei que o meu ponto de saída do pullback no M2, no pullback de gap e também no fechamento do gap no M3, vai estar logo aqui. Então, com base nisso, através das marcações do preço, as marcações que eu utilizei do dia anterior, eu consigo saber para que lado que vai ser meu ponto de saída. Se a gente abriu um gap de baixa, a gente já está perto de um nível de suporte, é óbvio que se eu entrar vendido em um gap de baixa, eu vou ter que sair logo nesse nível de suporte. Então você já sabe aonde entrar e você já sabe aonde sair. Agora, aonde que você realmente vai entrar nesse trade? Deixa eu te dar mais exemplos. Vou fazer mais um cenário. O mercado fechou aqui foi o fechamento do pregão. O que a gente vai fazer? Vai olhar nos gráficos maiores, vamos marcar aqui resistência e aqui embaixo nível de suporte. Se o mercado abre em gap de alta, eu tenho um viés de queda, então eu já vou estar perto desse nível aqui. Então eu já posso abrir uma operação de venda para vir pelo menos na metade ou para fechar o gap. Se abre aqui embaixo e eu quiser vender, eu vou ter que sair logo aqui. Então aqui vai ser meu ponto de saída. E além do meu ponto de saída, pode ser um ponto de virada de mão. Se virar a mão para poder subir, eu posso sair na metade do gap ou também para fechar o gap. Então, com base nisso, você consegue saber os seus pontos de entrada e os seus pontos de saída. De forma mais específica ainda, existe o poder do quinto candle. Como que funciona o poder do quinto candle? Digamos que o mercado tem aqui, ó, o mercado fechou aqui. O que eu vou fazer? A gente vai fazer as marcações. Vamos marcar para cá, vamos marcar para cá. Beleza? Se o mercado abre no A1, no gap de alta, a partir do quinto candle eu já tenho uma boa noção do tipo de movimento que o mercado vai estar fazendo. Principalmente se for próximo de um nível, de uma marcação importante que eu fiz. Então, se abriu aqui num nível próximo no nível de resistência, e lá em cima, nesse nível de resistência, já começou a demonstrar candles mais baixos, candles vermelhos caindo, eu já posso, sabendo também que o viés é sempre de fechamento, já posso colocar minhas ordens de saída aqui, já posso entrar aqui no caso vendido, colocar minha ordem de pullback de gap na metade do gap aqui e uma ordem de fechamento aqui. Aqui seria o M2 e aqui seria o M3, os três tipos de movimentos. Então, se abriu lá em cima, eu tenho um viés de baixa, abriu perto de uma resistência. Depois do quinto candle, a partir do momento que os candles começarem a demonstrar força de venda, do quinto já é possível de você entender isso, você já coloca já entra vendido, coloca sua saída na metade para fechar o gap, porque pode voltar na metade, e também uma sua saída, se você fizer parcial, lá no fechamento do pregão, lá embaixo. Se o mercado abre, por exemplo, aqui embaixo, e eu vender, eu posso colocar o meu ponto de saída aqui e também na hora que o mercado começar a subir, o meu ponto de compra aqui para fechar o gap. Tá? Então aqui também, quando você tem esse nível de marcação aqui embaixo, a partir do quinto candle, você já vai ter uma percepção que os candles estão ficando mais altos um que os outros, estão fazendo uma curva de alta aqui, estão em um nível de que você marcou do dia anterior, e aí você também já pode comprar para fazer a operação de fechamento de gap ou de pullback de gap, o M2 ou o M3. Esse é o tipo de leitura que a gente faz a partir do quinto candle. Então, a partir do quinto candle, você consegue saber se o mercado está naquela pequena oscilação que a gente já teve do dia, tentando fechar o gap
ou se ele vai simplesmente continuar a favor do gap. A partir disso, você já tem sempre seu ponto de saída e seu ponto de entrada. Como que você identifica? Seu ponto de saída, se você comprar em um gap de alta, o mercado fechou aqui, abriu um gap de alta. Seu ponto de saída vai ser na metade do gap ou lá embaixo, tá? Se o mercado, por exemplo, abriu um gap de alta e você quiser comprar, você vê que os 5 candles iniciais estão engrenando para alta e você acha que vai continuar subindo, o seu ponto de saída vai ser nos topos anteriores que a gente fez a marcação, tá? Então, por exemplo, se o mercado abre em gap de alta aqui, ó, fechou aqui, se ele abre aqui em gap de alta e começou os 5 candles a engrenar para alta, eu vou ter que sair aqui, que é o primeiro topo, ou quem sabe sair aqui em cima. Então eu já tenho a marcação do meu ponto de entrada e do meu ponto de saída. Agora, como que funciona esse pullback de gap? Ele é muito importante porque ele te ajuda a mensurar a metade do gap. Funciona assim. Se o mercado está em um movimento de alta, ele fecha aqui, tá? Ele fecha aqui. Aqui foi o fechamento do pregão. Qual que é o nosso primeiro passo? O primeiro passo é fazer as marcações. Então eu vou marcar aqui para baixo, estender lá para frente, marcar aqui, estender lá para frente, marcar lá em cima, estender lá para frente e marcar lá em cima. Se aqui foi o fechamento e o mercado abre aqui em cima, aqui foi a abertura 1, a abertura em gap de alta, eu vou ver os candles iniciais, eu vou ver os 5 candles iniciais. Na hora que os candles começarem a apontar para baixo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, aqui foi o fechamento, certo? Fechamento do dia anterior. Eu vou pegar o Fibonacci daqui de baixo e vou traçar até a máxima dos 5 candles. Eu vou traçar daqui de baixo até lá em cima. E a metade vai ser então o pullback de gap. Isso daqui vai ser uma operação de venda. A gente sempre sabe que o viés é para fechar o gap, seja no primeiro dia ou seja no segundo dia. Mas o viés é sempre contra o gap. Abrir um gap de alta, teoricamente a gente vai ter uma operação de venda, principalmente se abrir próximo de marcações importantes que a gente fez. Principalmente se os 5 primeiros candles começarem a demonstrar força de venda. E principalmente se você encontrar uma coisa muito importante, a primeira estrutura. Isso daqui seria a primeira estrutura. Digamos que o mercado tenha fechado aqui. Qual que é o primeiro passo? Fazer as marcações, estender, projetar essas marcações para o dia seguinte. Tá? E aí o mercado abriu em gap de alta, abriu aqui em cima. Abriu no A1 lá, abertura 1, gap de alta. Quando o mercado botar a primeira estrutura, sabe o que é estrutura? Estrutura é isso daqui, ó. Isso daqui é uma estrutura de baixa, de alta no caso. Isso aqui é um fundo, isso daqui é um fundo, isso daqui é um topo, isso aqui é um topo mais alto. Tudo está um mais alto do que o outro. Isso aqui é uma estrutura de alta. É impossível que o mercado suba se ele não tiver isso daqui. Isso daqui é uma estrutura de baixa. Aqui é o topo, aqui é o topo, aqui é o fundo e aqui é o fundo mais baixo. Isso aqui é uma estrutura de baixa. É impossível que o mercado desça se ela não tiver isso daqui. Se ela tiver só o topo mais baixo e não tiver o fundo, vai formar um suporte e aí vai começar a subir. Quando tem os dois, é porque o mercado está descendo. Então aqui embaixo, quando o mercado fechou nesse ponto, se ele abre no dia seguinte em um gap de alta, a partir dos primeiros candles, eu já consigo identificar uma estrutura. Se a primeira estrutura for de baixa, eu tenho ainda mais força para vir na metade desse gap ou para fechar esse gap no M2 ou no M3, nos 3 movimentos. Então a primeira estrutura que você vai encontrar logo nos primeiros candles do dia, você vai poder saber se o mercado vai descer ou não. Se, por exemplo, abre aqui em cima e começa a colocar uma estrutura de alta, o que você vai fazer? Você vai comprar, certo? Só que se você comprar, você vai ter que sair logo aqui. Então você já vai ter seu ponto de saída, você vai ter que sair aqui em cima, você vai colocar o seu stop aqui, vai entrar aqui e vai sair no 1 para 1 ali. Então, com base nas marcações e com base em todas as possibilidades, você consegue ter uma noção do que fazer na abertura do mercado.
Então, resumindo, para que você talvez se ficou um pouco embaralhado para você. Como que funciona? Existem 3 tipos de abertura, tá? Existem 3 tipos de abertura e existem 3 tipos de movimentos. Abertura 1. Abertura 1 é um gap de alta. Se o mercado fechou o dia anterior aqui e abriu lá em cima, isso é um gap de alta. Quando o mercado abre um gap de alta, existem 3 tipos de movimentos. Movimento 1 vai continuar subindo. Movimento 2 vai vir na metade desse gap. Aqui foi o gap, isso aqui tudo é o gap. Ele vem na metade, isso que é o movimento 2. E o movimento 3 ele vem para fechar esse gap. Outro tipo de abertura, o mercado abre a abertura 2, gap de baixa. O mercado fechou o dia anterior lá em cima e no dia seguinte ele abre aqui embaixo. Primeiro tipo de movimento, movimento 1, o mercado continua descendo. Movimento 2, volta na metade. Movimento 3, volta para fechar o gap. Esse é o segundo tipo de abertura com os 3 movimentos respectivos dessa abertura. O terceiro tipo de abertura, abertura 3, sem gap. O mercado fechou aqui, abriu no mesmo lugar. O mercado pode, movimento 1, continuar subindo, movimento 2, descer, ou movimento 3, continuar indo para os lados. Só que isso tudo você vai saber quando o mercado já abrir. Só que antes do mercado abrir, você já precisa ter as marcações. O que seriam as marcações? Você vai ver que o pregão fechou, aqui foi o fechamento do pregão. O que você vai fazer? Você vai pegar todos os pontos e vai projetar lá para frente, todos os pontos importantes, vai projetar lá para frente. Para fazer isso, você vai estar olhando os tempos gráficos de 4 horas, de 15 minutos e de 5 minutos. Esses são os tempos gráficos que você vai olhar para fazer essas marcações e projetar lá para frente. Então, isso que você faz com as marcações. Agora, as hipóteses são o que realmente fazem a diferença, é o seu planejamento. Essas são as hipóteses. Então, se o mercado fecha, a gente sabe que tem 3 tipos de abertura. Se abrir em gap de alta, a gente vai estar próximo de um nível e a partir daí, se abrir perto desse nível, o que a gente vai fazer? O que a gente vai aguardar? Uma estrutura, uma formação de um candle de força, uma figura de reversão. O que a gente vai aguardar se abrir em gap de alta próximo dos níveis das marcações que eu fiz? Se abre em gap de baixa, está próximo de algum nível? Se está próximo desse nível, em um gap de baixa, será que eu vou aguardar uma estrutura de alta para tentar fechar o gap? Sempre lembrando que na maioria das vezes o gap tende a ser fechado, então a gente vai estar sempre indo para o mercado fazendo as nossas hipóteses com um viés contrário, com um viés de fechamento. Então, na maioria das vezes, ou vai voltar para o pullback de gap, na metade do gap, no movimento 2, ou vai voltar para o fechamento do gap, que é o terceiro movimento. E além disso, o poder do quinto candle. Os 5 primeiros candles são a chave para definir para que lado que o mercado vai ir. Quando o mercado abre e você vê os 5 primeiros candles, a gente já sabe se são candles de força ou não, se são candles que estão a favor do gap ou não. Por exemplo, se a gente abre um gap de alta e dos 5 candles a gente vê 2 candles de força vermelhos, a gente já sabe que a gente está se preparando para fechar o gap, ou pelo menos para vir na metade do gap. Ainda mais se a gente estiver aberto em cima de uma resistência forte do gráfico. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui. Se o mercado aqui fechou, que foi o fechamento, mas no dia seguinte o mercado abre aqui em cima. Se aqui em cima começar a demonstrar candles de força vermelhos, eu sei que a gente tem uma grande chance de começar a cair para fechar esse gap. Então, a partir daí, a gente vai começar a partir do quinto candle fazer a nossa análise de força de leitura de candle. Só que tem uma coisa que é muito importante, a estrutura. A primeira estrutura, para mim, é a coisa mais importante que pode acontecer numa marcação para que você possa definir o seu ponto de entrada. Se abrir, por exemplo, se abrir aqui em um movimento, aqui foi o fechamento. Se abre lá em cima, abriu em gap de alta na abertura 1, a gente sabe que, teoricamente, na maioria das vezes, o preço vai voltar para fechar esse gap. Então, se lá em cima começar a demonstrar força, candles de força vermelhos, a gente já sabe que a gente já está em um nível de resistência e, além disso, demonstrar uma estrutura de baixa, isso daqui tudo é matador para o mercado vir e fechar esse gap.
Então, com base nisso, a gente já sabe também, a partir dessa leitura de hipótese, leitura de candle e da primeira estrutura do mercado, que a gente tem grande chance de fechar esse gap. E se, por exemplo, abrir em gap de alta, igual aconteceu aqui, se abre aqui num gap de alta, começa a demonstrar candles de força e começa a colocar uma estrutura de alta, eu sei que eu vou estar em nível de resistência e se eu comprar aqui, eu vou ter que olhar lá para trás para procurar uma outra marcação para saber aonde que eu vou sair dessa operação, aonde que eu vou vender. Então é assim que a gente vai fazer as nossas análises do gráfico para poder aí sim identificar o nosso ponto de entrada e o nosso ponto de saída. Então quando você está operando a abertura do mercado, esses são os passos que a gente utiliza. Essa é a fórmula 3x3, é você estar preparado na hora que o mercado abre para os diferentes tipos de mercado, de movimentações que aparecem para os diferentes tipos de abertura. E só existem três, ou abre em gap de alta, ou gap de baixa, ou abre no mesmo local do fechamento. E movimentos após a abertura só tem três também. Ou vai continuar o gap, abrir um gap de alta, vai continuar o gap de alta subindo, ou vai tentar fechar o gap ou parar na metade nessa tentativa de fechamento de gap. É bem simples, só que você só consegue realmente identificar o seu ponto de entrada, o seu ponto de saída, as marcações e tudo isso quando você faz as marcações e quando você faz as hipóteses. Bom, se eu fiz uma marcação lá e o preço abre lá, o que eu vou aguardar? Força, estrutura. Se eu fiz uma marcação aqui e o preço abre aqui, o que eu vou aguardar? Estrutura, força. Então, tudo isso você já vai estar aguardando. E aí, quando o mercado abre, é apenas um jogo de eliminação. Você vai eliminar aquilo que não se confirmou e vai focar na única movimentação que vai acontecer naquele dia. Digamos que você tenha feito todos os diferentes tipos de preparação. O que eu vou fazer se abrir em gap de alta próximo desse nível? O que eu vou fazer se abrir em gap de baixa próximo desse nível? O que eu vou fazer se abrir em gap de baixa no meio desse nível? E a partir daí, por exemplo, se abre em gap de baixa, eu vou eliminar todas as hipóteses para o mercado que abriria em gap de alta. Então, só vou focar na gap de baixa. Se está próximo da marcação que eu fiz, eu vou aguardar para saber que tipo de movimentação que vai ter. Será que vai formar uma estrutura? Será que vai formar os 5 candles de força? O que vai acontecer ali para mim poder entrar? E a partir daí você vai focar a sua análise, sabendo onde entrar e sabendo onde sair. Isso daqui é o jeito certo de você operar na abertura do mercado e não aguardar o mercado abrir para aí sem se perguntar o que você vai fazer. Já chega preparado para que você esteja à frente de todo mundo e consiga realmente operar como se fosse um trader de elite, porque é assim que a gente opera.